E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia e o vídeo de hoje é sobre as 3 perguntas, né, os 3 assuntos que mais aparecem aqui no canal. Então, assim, ele pode ser um pouco repetitivo esse vídeo para quem já me acompanha, já viu os outros vídeos, mas neste mês nós passamos de 50 inscritos para quase 500. Um beijo para vocês, estou muito feliz, obrigada, só tenho a agradecer. Mas então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre visto e reagrupamento familiar, trabalho e onde morar em Portugal. Esses aí são os temas campeões de perguntas. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é minha experiência, minhas impressões, tá, gente? Mas assim, começando com visto e reagrupamento familiar. Primeira coisa, não existe visto de reagrupamento familiar para Portugal. Muitos países, quando tu vai reagrupar, tu pede o visto ainda no Brasil. Portugal não. Em março, quando eu fui no consulado a primeira vez, eu questionei sobre isso e a orientação que me deram é: tu vai como turista, chega lá, faz a marcação no CEF e pede o reagrupamento familiar. E daí, para ir como turista, é aquela documentação de sempre, né? Passaporte válido 6 meses, passagem de ida e volta, comprovação de dinheiro, daí com cartão, dinheiro vivo também. Comprovante de estada, vai ficar em hotel, hostel, Airbnb, carta convite. Sobre a carta convite, eu recomendo fortemente que ela seja a original e com todos os dados, inclusive dados de passaporte, endereço, telefone, de quem vai se responsabilizar por vocês, tá? Porque carta convite é uma coisa que dá problema direto. Além disso, seguro. Se tu for como turista para reagrupar, como é o meu caso, além desses documentos, o que eu também irei levar? Eu vou levar cópia do passaporte português do Felipe e a certidão de casamento averbada no consulado já. Eu ainda não sei se eu vou fazer o reagrupamento familiar assim ou se eu vou com visto, tá? Mas se eu for fazer o reagrupamento, eu vou entrar como turista, eu também vou levar esses documentos. E eu acho muito válido levar a cópia do passaporte da pessoa portuguesa, né, do cidadão português, e a certidão de casamento averbada aqui no Brasil, tá? Pra não ter nenhum problema, né, porque eu vou chegar com mala e cuia, vou chegar com uma criança, então com mais coisas ainda, e a minha passagem não vai ser uma passagem curta, né, de 1 mês, por exemplo. Então, se me questionarem, eu vou dizer: olha, eu sou casada com um cidadão português, tá aqui a documentação dele, ele está ali, porque ele vai estar ali junto, né? Aqui tá a nossa certidão de casamento averbada. Eu acho que assim não tem muito problema. Eu tenho uma dúvida que eu esqueci de perguntar naquela época pro consulado, mas agora quando a gente for depois das férias eu vou perguntar, que é se eu preciso ir com a passagem de volta também. Porque como eu vou fazer reagrupamento familiar, eu não tenho essa certeza. Eu já li que algumas pessoas não foram e eu já li que outras foram. Então, né, eu sempre prefiro pegar órgãos oficiais, eu vou perguntar diretamente no consulado. Eu revirei o site do CEF atrás dessa informação e não encontrei. Então, se alguém souber aí, por favor, peço que coloque se dá para ir só com a passagem de ida, porque daí eu economizo metade do dinheiro já em passagens. Em vez de gastar quase 12 mil reais em 3 passagens, eu vou gastar metade. Bom, isso aí é se eu for ir com o reagrupamento familiar, se eu for fazer o reagrupamento familiar. Ou eu vou com visto. Eu, inicialmente, até tinha pensado em pegar o visto de estudante, porque eu quero fazer mestrado, eu até já comecei o processo de candidatura ao mestrado, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Só que demora muito tempo para vir a carta de aceite, para dar entrada no visto e tudo isso, então eu tenho medo de perder o prazo. Mas para o visto D7, que é a ideia, né, a ideia mais forte, digamos assim, é eu solicitar o visto D7. Eu já estou com toda a documentação separada. Em fevereiro eu vou dar entrada, então ou eu dou entrada no visto ou eu vou como turista, né, e reagrupo lá. Então isso ainda está meio não, está muito indeciso ainda, porque eu tô aguardando um pouco. Primeiro eu vou falar lá no consulado e depois eu decido. Tá, então sobre visto e reagrupamento familiar, é isso, a maioria das perguntas era sobre isso. Bom, daí sobre emprego. Assim, sobre emprego eu recebo muita pergunta se a gente já vai com o emprego certo, se eu tô procurando emprego aqui do Brasil,
como é que eu vou procurar emprego quando eu chegar em Portugal, que tipo de emprego eu vou fazer, tudo isso, assim, eu recebo muitas perguntas sobre isso. Bom, primeira coisa, gente, a gente não vai com o emprego certo, a gente não tá procurando emprego nesse momento, tá? A nossa ideia, o nosso plano é, nos primeiros 7 meses que a gente estiver em Portugal, a gente não trabalha, tá? Nosso plano é conhecer bem a região, conhecer bem a cultura, se sentir mais em casa, assim, organizar, porque não é só organizar a casa, achar onde morar e achar escola para o Gabriel, também é se adaptar, né? A gente precisa se adaptar a um novo clima, uma nova cultura, uma nova língua, tudo isso a gente tem que passar por um período de adaptação. Então, a nossa previsão nosso plano é, esses primeiros meses de primeiros meses é ótimo, né? Mas os primeiros meses, que ainda é em 2018, a gente não trabalha. Depois, sim. E daí, eu escuto, assim, a cada 10 pessoas, 11 me falam que eu não vou conseguir emprego na minha área. Eu continuo achando que eu consigo emprego na minha área. Algumas coisas diferem e que faz com que eu acredite que sim, eu consiga emprego na minha área, tá? Eu tenho 15 anos de experiência em gerenciamento de projetos, principalmente de TI. Eu sou formada, eu sou mestre pela Sorbonne em gerenciamento de projetos, eu tenho certificações internacionais em gerenciamento de projetos, eu falo mais línguas, né? Eu falo inglês e francês. O meu francês é completamente fluente, o meu inglês tá meio enferrujado, tanto que o plano é agora, antes da viagem, esses meses antes da viagem, melhorar a conversação do inglês. Então, eu acho bem plausível conseguir. Se eu vou conseguir ou não, também não tô me preocupando com isso. Eu já falei num outro vídeo que eu também não tenho certeza se eu quero continuar trabalhando como gerente de projetos. Quando eu morei em Paris, eu fiz, assim, várias coisas. Fui babysitter, fui garçonete, guia de turismo, trabalhei em loja, né? E uma das coisas, uma curiosidade até, quando eu trabalhava como gerente de projetos lá, eu continuei trabalhando como garçonete nos finais de semana, porque eu adorava, porque era assim a minha válvula de escape, eu gostava de estar encontrando pessoas e de estar dando risada no meio do trabalho e conversar com os clientes e o pessoal que trabalhava comigo. Aquilo ali pra mim era uma terapia, então assim, eu não tenho problema nenhum quando eu for trabalhar em Portugal, se eu não conseguir na minha área, eu ir para outra. Eu não acredito nessa coisa de que é subemprego, né? Eu acho que essa visão de subemprego é uma visão muito do brasileiro que desmerece os trabalhos. Eu acho que trabalho, ele tem o mesmo valor, seja ele qual for. Então, eu não acredito muito nisso. E eu sou muito tranquila para achar algum outro trabalho. Daí, assim, né, agora uma hipótese, se eu precisasse chegar em Portugal e conseguir trabalho, assim, 1 mês, 2 meses no máximo, o que eu faria, tá? Primeira coisa, eu acho que é o que eu já faço aqui. Por exemplo, eu entro nos sites de emprego, daí tem vários, tem LinkedIn, o Indeed, o Empregos.sapo, o Empregos Online, tem vários outros sites de emprego em Portugal. O que eu faço? Por exemplo, eu coloco gerente de projetos TI, e daí eu vejo todas as vagas, eu entro nas vagas, eu vejo o que eles pedem, se tá dentro o que eles solicitam nas vagas em Portugal, com os meus conhecimentos, com as coisas com as minhas experiências. Então eu sempre faço isso para as vagas de gerente de projeto. Se eu fosse procurar outros empregos, o que eu faria? Eu vou dizer para vocês o que eu fiz na França, tá? Quando eu cheguei na França, e fui procurar emprego, eu fiz uma lista de todas as coisas que eu poderia trabalhar. E eu nunca tinha trabalhado com nada que não fosse gerenciamento de projetos. Então eu pensei, tá, o que eu posso fazer que eu não preciso ter muita experiência para começar? Daí era garçonete, atendente de loja e recepcionista. Então eu coloquei lá, por exemplo, garçonete. O que uma garçonete precisa para trabalhar na França? Daí eu fui procurar as vagas de garçonete e vi que tinha que ter francês, logicamente, mas se tivesse inglês, seria ótimo, tá? Então tá, tô dentro. Eu vi que para trabalhar como recepcionista de hotel ou de hostel, eles pediam, além do francês e do inglês, muitos pediam ou alemão ou espanhol. Tô fora porque eu não tenho uma quarta língua.
Daí, para trabalhar como atendente de loja, o que precisava? Ah, precisava falar francês fluente. A maioria das ofertas era francês fluente e conhecimento de moda ou conhecimento sobre maquiagens, dependendo do tipo de loja que tinha. Então, ok, me enquadro. Depois que eu vi quais eram os empregos que eu achava que eu podia fazer e quais eram as demandas que tinham para esses empregos e eu me enquadrava, então eu coloquei ele, eu vou trabalhar ou como atendente de loja ou como garçonete. E fui procurar. E daí eu fiz uma lista de sites, entrava em todos os sites, separava. E daí eu sou a maníaca do Excel, já falei pra vocês, eu coloquei todas as vagas que eu me candidatei no Excel pra eu saber qual era o nome da empresa, porque senão eu me perdia, porque eu mandava 20, 30 currículos por dia às vezes. Eu fiz uma carta de apresentação, eu mandava no corpo do e-mail a carta de apresentação e depois colocava o currículo. Lembrando que o modelo de currículo da Europa não é o nosso, os currículos é o Europass que tu usa, entra no site lá, europass.pt, deve ser o de Portugal, preenche ali, manda salvar em PDF, tem que ter foto nos currículos, algumas coisas, né, que a gente... Então, assim, naquela época eu fiz isso. E eu vou dizer pra vocês que em uma semana eu consegui emprego de garçonete, tá? Lógico, Paris é uma coisa, Lisboa é outra. Será que tá tão fácil? Não sei. Mas eu tô falando que eu fiz na época, que é o que eu faria hoje em dia. Outra coisa também, eu vou viajar daqui a 10 dias, tá, pra Portugal. Eu começaria a ver todas as ofertas de emprego agora. E daí na semana da viagem eu ia mandar currículo. Eu ia mandar currículo, eu ia dizer que eu estava disponível para entrevista a partir da data tal, que era a minha data de chegada, e assim eu ia fazer, tá, gente? Assim foi como eu fiz na França, eu nunca fiquei sem trabalhar, eu morei assim, dos 5 anos, 3 anos eu trabalhei como gerente de projeto, em empresa, bonitinho, mas 2 anos... eu fiquei atrás de emprego correndo como qualquer imigrante que tá num país estrangeiro, tá? Então eu acho que o negócio é buscar as vagas, ver se tu te enquadra, o teu perfil, o teu conhecimento se enquadra com aquela vaga. Então eu acho que é mais ou menos por aí, para arrumar emprego. E outra coisa, eu acho que são os conhecidos, né? Eu acho que tu tem que circular e fazer contatos, porque a maioria dos empregos em qualquer lugar no mundo é assim. Eles aparecem através de contatos, então acho que uma das coisas muito importantes é procura os brasileiros que moram na tua região. Eu vejo muitos brasileiros que têm horror de andar com outros brasileiros fora. Assim, eu conhecia muita gente que era assim, mas eu acho isso um pouco de besteira. Tá? Eu acho que, lógico, em qualquer tipo de grupo, sendo brasileiro, português, francês, russo, né, enfim, vai ter pessoas que tu tem mais afinidade e menos afinidade. Mas eu recomendo, faz um grupo, procura, diz naquele grupo, olha, eu tô procurando vaga para isso, se alguém souber, por favor, me informe. Às vezes não dá nada, mas às vezes dá. Então, assim, sobre emprego é isso. E eu sei que vai dar um pouco de polêmica pela questão que eu acredito que eu consiga emprego na minha área, mas realmente eu acredito. Mas também nada me impede que eu não vá trabalhar como gerente de projeto, como eu já falei. Eu me divertia 1000 vezes mais trabalhando como garçonete. Eu tenho até hoje, fazem 7 anos que eu voltei de Paris. Fazem mais ou menos 10 anos que eu não trabalho mais como garçonete. E até hoje eu tenho contato com o pessoal que eu trabalhava. A gente troca mensagens pelo Facebook. Então, assim, eu fiz pessoas muito queridas trabalhando lá, e eu adorava trabalhar como garçonete. Nada me impede que quando eu chegar em Portugal eu trabalhe como garçonete também, ou sei lá, ou vá ser vendedora, ou eu abra um negócio, não sei. Como eu falei no vídeo sobre largar a carreira do Brasil, né? A melhor coisa de tu trocar de país é tu ter a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes do que tu faria aqui no Brasil. Então eu vou agarrar essa oportunidade e eu vou curtir muito e vou fazer alguma coisa bem legal quando eu resolver começar a trabalhar. Bom, último assunto que também é muito perguntado é: como é que eu escolho onde morar em Portugal? Eu vou dizer assim, não sei. Eu sei como tu escolhe a região que tu vai morar. Por exemplo, eu adoro Porto. Eu acho uma cidade linda, mas eu não moraria no Porto. Não é porque eu não gosto do Porto, mas é porque o Porto é uma cidade mais fria. Eu não quero morar no frio, eu já moro no frio aqui do sul. Quem conhece o sul do Brasil sabe o que é frio, o que chove, o que é super úmido. Não quero morar
né, num lugar mais frio que aqui. Lá em Paris já foi difícil para mim, 5 anos, tendo 5 meses de inverno praticamente. Então a gente não quer morar no norte, a gente quer morar mais pro sul, por causa do calor, do sol e também por causa das praias. A gente adora praia. O primeiro vídeo que tem no canal aí fala sobre... É um vídeo que eu fiz no inverno aqui na praia, a gente até entrou na água, deveria estar uns 12, 13 graus a água até aquele dia. Então a gente tá assim, ó, sempre que a gente pode, a gente tá na praia. E a gente curte muito praia, tanto no inverno quanto no verão. Então a gente sempre falou que quando a gente fosse embora do Brasil, a gente ia morar perto da praia ou na praia. Daí a gente falou muito sobre morar no sul. Só que a questão do sul são os empregos. Mesmo que agora os empregos ali no Algarve não é tão sazonais como antes, mesmo assim eu acho ainda mais complicado do que em Lisboa. Então a gente resolveu por Lisboa, assim, a gente gosta de uma cidade cosmopolita como Lisboa, mas ao mesmo tempo é do lado da praia, tem cidadezinhas menores. Eu pelo menos conheço Lisboa, eu sempre gostei de Lisboa, sempre adorei Lisboa, eu acho uma cidade super bonita. Então, nossa primeira opção sempre foi morar em Lisboa. Aí eu acho que é tranquilo. Como tu decide onde morar em Portugal, é muito do teu perfil. Tu gosta de frio, tu não gosta de frio, tu gosta de praia. Eu gosto de interior. Eu queria morar numa cidade histórica. Então, a região eu acho simples. Agora, qual é o bairro? Qual é a cidade ao lado? Não sei. Não sei mesmo. Tanto que a gente, assim... Eu já tô até olhando os Airbnb em Lisboa, porque o primeiro mês que a gente chegar, a gente vai ficar em Airbnb. Eu quero ficar até dentro de Lisboa pra todo... O Felipe não conhece, então eu quero que o Felipe conheça Lisboa. E o Gabriel também, eu acho que ele vai curtir bastante morar dentro de Lisboa. Se eu pudesse, eu morava só em Airbnb, tá? A real é essa. Eu ia escolhendo uma cidade ou um bairro por mês e ia morando. Mas não dá por causa da escola, enfim, né? Não é viável fazer isso. Entre outros, né? Escola, custos, enfim. Mas eu ainda não sei onde é que a gente vai morar. Tem lugares que a gente tem muita predileção, tipo, dentro de Lisboa tem 2 bairros que eu adoro. Ali, Oeiras também, eu adoro Oeiras. Então a gente não sabe. A gente tem alguns lugares que a gente tá vendo. Eu sigo olhando apartamento, porque isso é um hobby pra mim. Adoro ficar olhando apartamento em Portugal. Vejo apartamento, vejo casa, compartilho no grupo da família e tal, porque eu adoro, mas a gente não sabe onde a gente vai morar. A verdade é essa. Quando a gente chegar, a gente vai alugar um carro, a gente vai passear pela região, a gente vai parar o carro e vamos caminhar. Então é assim que a gente vai fazer para escolher onde morar. Mas assim, gente, eu fiz esse vídeo para falar desses 3 temas, que eu recebo muitas perguntas, eu vejo que é muito mais curiosidade do pessoal, ou até eu vejo que tem muitas pessoas na mesma situação que eu e que buscam informações. Então eu fiz esse vídeo rapidinho para vocês. Rapidinho não, né? Porque se estendeu bastante. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que ajude vocês. E eu desejo para vocês um bom final de semana. Um beijo e até o próximo vídeo.